Olá, sejam bem-vindos à disciplina Metodologia da Educação Bilíngue para Surdos 2. Vocês já tiveram acesso à primeira disciplina e eu estarei ministrando a segunda disciplina para vocês. Essa segunda edição dessa disciplina será ministrada por mim. Eu me chamo Isaac e organizei essa disciplina em 3 unidades. Nessa videoaula, estarei abordando a primeira unidade dessa disciplina, na qual trataremos da abordagem comunicativa associada ao ensino de português como segunda língua para surdos. Vamos lá? Bom, eu sou professor do INES, especificamente do CEF1, que é o setor que trabalha com ensino fundamental, o primeiro segmento, atualmente atuando no 5º ano, com as disciplinas de português, história e geografia. Eu tenho mestrado e doutorado em estudos da linguagem pela PUC-Rio. Bom, depois vocês podem ver um pouco mais sobre o meu histórico, mas o meu foco aqui hoje não é para falar de mim, mas do conteúdo que eu vim trazer. Nessa primeira unidade, teremos a seguinte ementa. Trabalharemos sobre a abordagem comunicativa e a diferenciaremos da abordagem estrutural, mostrando as diferenças entre elas. Também, mais para frente, ligada a outra unidade, falaremos como a abordagem comunicativa se associa ou se direciona a materiais didáticos. Há diferentes abordagens de ensino de língua. Uma das abordagens mais conhecidas é uma abordagem tradicional, com grande influência de Skinner, e os estudos da linguagem têm trazido esses elementos a partir do ensino com base nas estruturas gramaticais e na sua assimilação. Esse tipo de abordagem estrutural visa o aluno como um aluno passivo, em que deve apenas decorar um grande vocabulário e suas estruturas gramaticais. Mas essa não é a abordagem que gostaríamos de trabalhar aqui. Eu gostaria de tratar a diferença em relação à abordagem comunicativa, em que o aluno é visto como um aluno ativo e não um aluno passivo, e que a língua ela é percebida não apenas na sua estrutura, mas também com relação à sua função social e à sua função comunicativa. Desse modo, o aluno precisa participar de relações e experiências reais de uso de língua. Na aula, enquanto a gente ensina o português como segunda língua para surdos, é importante que esses surdos percebam o português em contextos significativos de uso da língua. A abordagem comunicativa, portanto, identifica que o aluno deve participar e interagir de forma comunicativa e usando essa língua em espaços significativos. Essa abordagem, para ser considerada como uma abordagem comunicativa, deve ter diversos itens e diversos critérios. Vamos falar sobre cada um deles a seguir. Um dos primeiros critérios é identificar que o aluno deve ser ativo durante o processo da aprendizagem. O aluno não é passivo na aprendizagem da língua. Então, o professor se torna responsável por organizar e oferecer experiências comunicativas reais, oferecendo assim os papéis sociais para aquele aluno, oferecendo exercícios, atividades que possam ajudar na sua assimilação. As atividades, diferentes dos exercícios, elas podem trabalhar sentenças com um pouco mais de reflexão. Entretanto, uma abordagem comunicativa se foca em tarefas, a fim de oferecer oportunidades comunicativas em contextos reais ou quase reais. Oferecer a esse aluno a capacidade de refletir sobre o seu papel, sobre quem ele é e com quem ele está se comunicando. A forma como nós nos falamos com os nossos pais é diferente de como nós nos comunicamos com o nosso chefe no trabalho, não é verdade? Assim é a relação que o aluno deve ter ao refletir sobre o papel da língua em relação ao seu papel como enunciador. A tarefa vai trazer ao aluno essa percepção
ele, de forma crítica, vai ter que refletir sobre o uso da língua em diferentes situações. Isso forma o aluno de forma ativa. Essa abordagem também deve oferecer contextos significativos ao aluno. Não é possível oferecer contextos que sejam distantes da realidade desse aluno. Por exemplo, uma aula que pode ser destinada a adultos não pode ser uma abordagem. Elementos, por exemplo, de comunicação em um parquinho, por exemplo. Talvez usar a língua em espaços de brincadeira coletiva seja mais adequado a crianças. Se você for lecionar uma língua a partir das experiências daquele aluno, isso se torna muito mais significativo e contribui para que ele tenha uma percepção mais clara do uso dessa língua. É importante oferecer também gêneros textuais em grande variedade, tendo oportunidade, por exemplo, desses alunos reconhecerem esses gêneros a partir de textos de jornais, convites, receitas, identificando as estruturas de diferentes gêneros e os seus papéis nas relações sociais, explorando não apenas as sentenças ou contextos que são criados, mas contextos reais, com gêneros reais, com funções reais de comunicação, criando um ambiente significativo para a aprendizagem a partir desses gêneros e das suas estruturas. A ideia não é oferecer apenas ao aluno a possibilidade dele se expressar, mas também oferecer a ele uma capacidade de desenvolver outras habilidades, tanto a de compreensão quanto a de expressão. Por exemplo, quando tratamos o português como segunda língua, devemos oferecer ao aluno a capacidade tanto de leitura quanto de escrita, para a expressão e para a compreensão. As duas devem ser trabalhadas. Além disso, de modo geral, a ideia não é demonizar aqui as relações gramaticais. O grande problema que nós encontramos nas abordagens estruturais são aulas baseadas em conteúdos gramaticais, como substantivos, adjetivos e verbos. A gramática deve ser trabalhada, mas a partir de um contexto significativo para a aprendizagem. A gramática aqui é importante, não deve ser retirada em momento algum, mas deve ser oferecida a partir da pragmática e das relações reflexivas do uso dessa língua. Além disso, é importante oferecer um desenvolvimento natural, uma progressão natural para esses alunos. Não apenas oferecer um vocabulário, a palavra, mas oferecer contextos reais, a partir de textos reais, ainda que esse aluno não esteja pronto para receber aqueles textos, mas assim ele vai conseguir ter produção e compreensão do uso a partir ali daquela função e organização de forma didática. Um dos elementos mais importantes é entendermos a função da língua nos espaços sociais, nas interações e na comunicação. Além disso, precisamos oferecer a cultura, que atravessa a relação da linguagem. Então, precisamos oferecer mais elementos sobre a cultura surda, a identidade surda, entender as diferenças entre um universo surdo e um universo ouvinte. Se estamos trabalhando ali com o português como segunda língua, é importante também ensinarmos a cultura ouvinte para que aqueles sujeitos surdos que não conheçam aquela cultura. Bom, como estaremos falando de português como segunda língua, a gente precisa se apropriar desse momento teórico da abordagem comunicativa. Na próxima abordagem falaremos mais sobre essa abordagem dentro do português como L2 e espero que vocês possam aproveitar bastante a próxima unidade. Até lá!